Bem, bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa escola dominical. Vamos colocar em pé e iniciar com oração, pedindo a direção de Deus. Senhor, obrigado por essa manhã, por esse tempo da tua casa. Abençoa o teu povo, a nossa classe aqui, a classe das crianças, também os embaixadores. Seja conosco nessa manhã, abençoando, falando nos nossos corações, tanto conosco como também, ó Deus, em todas as demais igrejas onde o teu povo, nesse momento, busca a tua palavra. E seja com o pastor Tomé e Lúcia no interior de São Paulo. Use o Deus esse final de semana, os demais estarão pregando. Abençoe sua viagem, que possa ser abençoada. Pedimos por essa igreja, por nossa igreja, os cultos de hoje de manhã, à noite, possamos estar aqui para buscar a tua presença. Abençoa-nos, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Bom, nessa manhã a gente, dando sequência ao nosso estudo da escola dominical, falando sobre família, e aí nós já falamos que o texto que deu origem a esse nosso estudo está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Aliás, é dentro de Apocalipse. Daqui a uns dias a gente sai do assunto família, quando a gente terminar, e volta para o contexto de Apocalipse para falar sobre a questão profética, né? Essa semana, inclusive, aí muita gente especulando sobre a tal lua de sangue que apareceu avermelhada, né? E eu vi esses que fazem sensacionalismo, né? Dizendo assim, então está vendo o fim do mundo, né? Porque a lua de sangue, e Apocalipse cita realmente assim. E alguns então estavam achando que esse eclipse já fazia parte de um contexto lá de Apocalipse lá na frente, né? Mas ainda não são as coisas, né? Isso só mostra que vai ser muito pior do que isso no período que a Bíblia revela como sendo o período da tribulação lá na frente. Mas voltaremos ao assunto de Apocalipse, a parte escatológica, a parte profética, assim que a gente concluir o assunto família. Bem, dentro desse conceito de família, os últimos versículos. Vamos lá, apaga essa luz aí, por favor, para você. Só essa aí já é suficiente. Dentro dos últimos versículos que antecedem a volta do Senhor Jesus, porque Apocalipse tem uma certa sequência cronológica. Começa a falar sobre o cristianismo, desde o dia que começou em Cristo, até o dia da volta de Jesus, e depois começa a falar sobre o arrebatamento, a tribulação e assim por diante. E esses versículos estão no contexto onde é o final do tempo do cristianismo, ou seja, à beira, às portas da volta do Senhor Jesus. E nesse contexto, à porta da volta do Senhor Jesus, nós vemos a situação em que Cristo se coloca e declara que ele está do lado de fora das igrejas, do lado de fora do cristianismo e do lado de fora das casas. E aí, a gente então pensa o seguinte, será que na minha casa Jesus realmente faz parte, aquele que é o líder da minha casa, ou ele está do lado de fora? A gente sabe isso e responde isso não com palavras, não apenas com uma declaração sim ou não, mas com uma decisão em que ele tem que ser respeitado na sua palavra. Ou seja, ter a presença do Senhor em nossas vidas é mais do que uma declaração, uma faixa na porta, bem-vindo Jesus. Não, é viver o que ele diz na sua palavra. E aí vem o conselho da família no aspecto da posição do Senhor Jesus. Vamos lá, né? Então, infelizmente, ele está na porta de muita casa tentando entrar e ainda infelizmente do lado de fora. O texto que nós temos como base da nosso ensino está sendo Efésios capítulo 6, e mais ou menos nós vamos ver. Diz lá, vós filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Bem, já vimos boa parte desse texto. É um texto que fala sobre a família, as relações pais e filhos. Esses três primeiros nós já comentamos. Essa primeira parte do verso 4 também. E estamos exatamente nessa última parte sobre a responsabilidade dos pais. Lembrando que pais são autoridades em casa, mas sobre os pais existe a autoridade de Deus. Portanto, não é porque o pai e a mãe têm autoridade sobre os filhos que também não devem ser obedientes a alguém. A autoridade é assim, é igual um exército. Deus está acima de toda autoridade. E aí então nós, os pais e os filhos. Então, não pense os pais que podem fazer com os filhos o que bem entenderem, porque Deus é a autoridade também sobre os pais. Portanto, a proposta aqui é Deus, a autoridade maior, dizendo como filhos devem se comportar e como pais devem se comportar.
Portanto, aqui é uma relação de dupla responsabilidade. Portanto, nós, pais, temos responsabilidade para com os filhos, mas temos uma responsabilidade diante de Deus. Os filhos têm responsabilidade diante dos pais, mas também têm uma responsabilidade diante de Deus. E quando nós erramos nisso, além de errar uns com os outros, pais e filhos versus pais, nós erramos também contra Deus, né? Então essa é uma grande questão, é o que eu digo, realmente Cristo é a autoridade das nossas casas, Ele faz parte, é aqui, no viver o seu mandamento, a sua ordem, que nós, de fato, assumimos que Ele é o Senhor de nossas casas e nossas vidas. Voltamos ao nosso estudo, então, e aí a gente já falou sobre a primeira parte dos pais, né? Os filhos já comentou, as duas ordens, primeiro não provocar a ira, falamos sobre isso, né? E aí, falamos sobre as muitas situações em que a ira pode ser provocada, vou pular essa parte que a gente já falou. E aí, então, a ordem aos filhos, aos pais, sobre a criação dos filhos, como devem ser criados, já falamos, deve ser na doutrina e na admoestação do Senhor, que é essa parte do versículo em vermelho. E aí, criares a doutrina e a administração do Senhor. Falamos também sobre isso, que é criar na doutrina. E aí, o centro desse criar na doutrina é a palavra do Senhor. Se ela não está presente, então não existe Jesus na vida, não existe Jesus em casa, não existe autoridade da palavra em nossas famílias, né? Então, às vezes, esse livro fica empoeirado e a gente diz que Jesus está lá. Não, Jesus não está lá se a gente não está tendo, não ouvindo ele dizer alguma coisa, não deixando ele falar aos nossos corações, à nossa família. Isso não importa se é casal com filho, sem filho, tanto faz. Se é filho pequeno ou grande, a palavra de Deus, ela não é só para criança, amém? Ela é para todo mundo, para adultos da mais tenra idade até o último ano de vida nesse mundo. A Bíblia continua sendo, deve ser, o centro de todo lar. Senão, nós deixamos o cristianismo e Jesus do lado de fora de nossas casas. Bem, admoestar já falamos, né? Criar na doutrina é a palavra no meio, admoestar é falar sobre mudar o comportamento dos filhos, né? Isso é a questão, quando fala de admoestação, é fazer com que os filhos mudem o procedimento, mudar o comportamento, e isso é a proposta sobre a admoestação. Muito bem, aí falamos sobre o que é criar, né? Que criar envolve não apenas dar o dinheiro, dar as condições. Tem pai que fala isso, não, já estou dando a casa, comida, roupa lavada, comida, dinheiro para comprar. Ainda mais ou menos assim, os machistas dizem, não, já estou dando sabão e já estou dando a pagar na conta da água. A mulher lava, né? E já estou dando arroz, feijão, a mulher cozinha. Já estou fazendo tudo que eu tenho que fazer. Não, peraí. Prover e criar é muito mais do que apenas fornecer os itens, né, para a sobrevivência. A relação envolve afeto, amor, encorajamento. E é aqui que eu quero dizer que, nesse caso, essa tal criação antecede a admoestação. Não consegue ter autoridade de admoestar quem não cria efetivamente. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que é bom para dar bronca, que é bom para disciplinar, mas não é bom para conviver com os filhos. A relação de convivência e de afetividade, ela vem antes da relação disciplinar. Não dá para ser só linha dura, se não existe relacionamento. Por isso, pais e mães, no caso, é preciso que tenham convivência, afetividade, coração com coração, para que a admoestação tenha sentido. Não há desconexão entre os dois fatos, né? Uma criança aceita melhor, um filho aceita melhor a admoestação de um pai e de uma mãe presente, relacional, que convive, que tem afetividade. Agora, um pai ou uma mãe distante que chega, né, na casa para dar uma surra na criança, essa surra é tido como um abuso de autoridade e distante da relação do propósito de Deus. Então, quando a gente fala sobre a admoestação, ela está intimamente ligada com a primeira parte. A primeira parte começa com a primeira parte. Ela não está à toa no primeiro lugar. A criação precede a admoestação, né? E por isso a relação é importante. Bom, falamos sobre isso, né? Criar os filhos. Falamos que o primeiro aspecto da criação do filho, dos filhos, é estimular o temor do Senhor na relação, que é o maior princípio que o filho deve aprender dos pais. O problema é que, para que isso aconteça, a gente já falou, e para que a gente estabeleça o princípio, né, do temor numa família tão distante hoje, tão, né, diferente hoje, tão desplugada, tão desconectada um com o outro, para que o temor do Senhor aconteça, a família seja unida, né, vivendo de forma efetiva o relacionamento, é preciso que esse temor se desenvolva primeiro no coração dos pais. Como despertar no filho o que eu não tenho em mim? Como despertar nos filhos um amor, um temor ao Senhor,
você não tem comigo, né? E aí é demonstrado quando os pais têm interesse real no relacionamento com Deus, né, nos seus relacionamentos pessoais. E também quando os pais demonstram isso efetivamente. E sabe, quando que é um bom momento para os filhos perceberem que os pais realmente têm temor do Senhor? Quais são os momentos que seriam os termômetros para definir, para olhar para os filhos, que os pais de fato têm temor do Senhor? Não, isso é como se faz. Agora, quando que os filhos podem perceber efetivamente que os pais têm o temor do Senhor? Quais são as situações que mostram isso? Eu acho que na hora que o pai tem que intervir, corrigir, educar, né? Aí ele vai dar o exemplo. Também. Né? O que mais? Na hora que vem os problemas da família. Ou não tem problema na família? A família não surgem problemas? Por exemplo, vem um problema de ordem financeira na casa. É um bom termômetro para os pais demonstrarem que tem temor do Senhor, não é? Porque o temor do Senhor desenvolve, entre as muitas características, uma que está escrita aqui, ó. O que é? Confiança. E na hora que as coisas estão difíceis, é a hora, né, que o papai chora, o menino chora e chama a mamãe e está longe, não tem jeito, né, ainda mais se já está grandão. O filhinho chora e a mamãe não vê. É na hora que as dificuldades aparecem, é a hora que o pai e a mãe demonstrar que realmente tem temor do Senhor. É a hora que os pais vão demonstrar, não, nós temos que esperar no Senhor. Quer dizer, se os filhos assistem e veem e vivenciam com os pais uma relação de dependência, de confiança no Senhor, é um bom termômetro para os filhos. Opa, então eu sei que quando eu tiver dificuldade eu posso contar com Deus. Entende? Eu quero dizer que as vivências da vida, as muitas situações da vida, vão demonstrar se os pais de fato estão vivendo um temor do Senhor real ou se é só uma declaração de boca, né? Na relação da confiança. E quando também os pais decidem se afastar de tudo que é errado, são obedientes ao Senhor e se afastam do mal. E aí, quando os pais se afastam do mal, também os filhos vão entender que não vale a pena viver sob a ótica do mal. Falamos sobre isso lá em Jó, capítulo 28, ele disse, né? Disse ao homem que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. Isso aqui não é para criança, isso é para todo ser humano, todo cristão. Tem que estabelecer que o temor do Senhor e apartar-se do mal estão intimamente ligados. E eu já tenho dito que a maior vitória sobre o pecado nas nossas vidas é quando desenvolvemos um real temor do Senhor. Quando nós temos consciência de que Deus existe, quando nós temos consciência de que estamos diante do Senhor, quando nós temos consciência de quem é Deus e quem sou eu, e a minha relação com Ele, eu vou fugir do pecado. Essa é uma relação natural. Quem se submerge no pecado? Quem acha que Deus não existe, não pune, não está aqui, a relação é inexistente. Quem esquece Deus acha que pode fazer qualquer coisa. Mas quem tem consciência sobre Deus, vai apartar-se do mal, porque vai honrar o Senhor. E principalmente com gratidão. Se somos gratos ao que Ele fez, nós vamos viver de tal maneira que Ele se agrade de nós. O temor do Senhor, portanto, é o princípio que começa aí todo o processo de educação e criação dos filhos e administração. Mas começa pelos pais. Jesus disse, as semanas anteriores, né? Ele disse aos discípulos, que os discípulos queriam impedir que as crianças viessem até Ele. Ele disse, deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Quando Jesus disse isso, é importante entender, ele não está dizendo que o céu é para as crianças só. E nem que o céu é só para crianças. Não. Mas ele está dizendo o seguinte, e aí o contexto continua dizendo que quem não tiver o coração como uma de uma criança, jamais entrará no reino dos céus. Sabe aquela história de que eu acho que eu sei tudo, eu domino tudo? Isso impede-nos de ter Deus atuando sobre nós. Quando nós queremos ser adultos demais perante Deus, nós estamos distanciando o Senhor. Nós temos que ser submissos ao Senhor, como uma criança é submissa aos mais velhos. É esse o conceito. A pureza do coração de uma criança deve ser a pureza de um coração de um cristão. É nesse sentido que o Senhor Jesus quer dizer isso. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo que as crianças são muito bem-vindas perto do Senhor. Ou seja, igreja é só para gente velha? Não. Igreja é só para marmanjo? Não, tem gente que acha isso também. Não, é importante para nós mais velhos, as crianças não precisam. Como assim? A igreja e o Senhor, a relação com Deus,
É importante para todos. Vamos lá. Deuteronômio 6, 6 a 7, a gente falou sobre isso na semana passada, que na relação com o judeu, aqui está o início da educação familiar dentro da casa do judeu, e aí as palavras que Deus ordenava deveriam estar no coração dos pais, e ele deveria ensinar essas palavras que receberam do Senhor, deveria ensinar os filhos, falando, assentado, andando, deitando e levantando-se. E aí a gente estava falando sobre isso nas semanas anteriores, dizendo que o processo de ensino, de criação da doutrina dos filhos, por parte dos pais, acontece todos os dias às 10 horas da noite. É isso? Quando que acontece, segundo esse texto? O ciclo do dia a dia, o tempo todo, manhã, tarde, noite, deitando, sentando. Essas expressões, assentado, andando, deitando, levantando, demonstra um ato contínuo, um ato constante, em que todas as oportunidades do dia a dia, os pais têm que aproveitar para ensinar alguma coisa. Se isso acontece na prática, os filhos terão um grande interesse em se aproximar do Senhor. Não é verdade? Porque se eles conhecerem bem quem é o Senhor, terão interesse em conhecê-lo melhor. Por que será que tem criança que começa a crescer e começa a não ter interesse em Deus mais? O que será que acontece? A criança começa, por uma certa fase, não quer mais saber de Deus, não quer saber da igreja. Por que será? Influência, né? Até dos próprios pais dentro do lar, né? E fora também, as amizades e tudo mais. Muito bem, o lado externo tem uma grande influência, mas, em geral... Falta de testemunho dos pais, né? Em geral, a negligência dos próprios pais, que não cultivaram nos filhos um amor tão grande quanto o deles. Opa, peraí, amor tão grande quanto o deles? Pais têm realmente grande amor pelo Senhor assim? Se tivessem cultivado nos filhos, eu acredito que mesmo a influência externa teria um efeito menor. O que eu quero dizer é que os pais têm uma grande oportunidade de cultivar nos filhos muito mais e mais oportunidades do que as pessoas lá fora. E, em geral, eu sei que toda pessoa é responsável por suas próprias decisões. Existe uma questão que é a seguinte: filhos podem ser criados iguais, mas cada qual vai tomar a sua própria decisão de vida. Por mais que os pais façam, cada filho tomará a sua própria decisão. Pais podem fazer de tudo e os filhos tomarem decisões contrárias e até desrespeitosas. Mas o que eu, Antônio, vou dar conta perante Deus, não é como Bruno e Camila responderam, mas como eu, Antônio, agi com Bruno e Camila. Bruno e Camila, meus dois filhos. Ou seja, eu serei cobrado de Deus pela minha maneira de agir com eles. Como eles vão responder? Bruno responde perante Deus pela resposta dele, Camila responde perante Deus pela resposta dela. Ou seja, mas aí diante do Senhor, é preciso que nós, pais, façamos de tudo para que os filhos se coloquem diante do Senhor. E essa é uma tarefa que cabe aos pais. Ainda que as interferências lá fora sejam grandes, mas se os pais não fizerem a sua parte, estarão muito mais vulneráveis aos ataques lá fora. E essa é a grande questão: torná-los resistentes ao ataque lá de fora. Muito bem, eu creio que nesse caso, eu quero aqui até fazer mais um complemento, né? Como é importante não só pais, mas inclusive avós, né? Hoje eu estou na condição de avô, né? De crianças pequenas, né? Então, como pai, eu já passei na fase de ter filhos pequenos, agora estou na fase de ter netos pequenos, e a Cristina e eu, a gente conversa muito sobre isso, ultimamente conversamos muito sobre isso, de que maneira nós podemos influenciar os nossos netos, respeitando, claro, a autoridade dos pais, mas naqueles momentos que eles estão conosco, de que maneira nós podemos influenciar os nossos netos a também terem o temor do Senhor. Então, eu quero dizer que a pirâmide da vida, ela é contínua, né? Ontem foram os meus filhos, hoje eu tenho os meus netos que estão próximos, de alguma maneira eu tenho que exercer alguma influência, não é verdade? Eu tenho que exercer o meu melhor de influência sobre também os meus netos hoje. Respeitado, claro, a opção dos pais e tudo mais, mas na medida do possível, os dois mais velhos, mesmo, que são 2 anos e meio praticamente, o Judá e a Sofia, a gente começou ultimamente a contar historinhas
sobre Deus. Eu sempre fico inventando uma história dos meus netinhos, né? Mas eu ponho no colo, começo a lembrar, passarinho, borboleta, isso aqui, blá, blá. E esse dia eu falei, não, peraí um pouquinho. Chegou a hora de começar a falar outras histórias. Aí eu comecei a contar histórias sobre Deus. E aí, incutindo neles quem é Deus. Aí eu estava conversando com o Judá. Judá, sabe quem fez os passarinhos? Não, o tio. Eu falei, não, foi o papai do céu. E aí, sabe quem fez a árvore? O papai do céu. E eu comecei a criar nele, nela, na sua de vez em quando, o conhecimento sobre Deus. E depois eu quero continuar. E a Cristina pegou a parte dela, ela comprou um material, fez umas impressões de desenhos de coisas, de histórias bíblicas. E começou a ensiná-los a pintar isso em casa. Ou seja, nós entendemos que de alguma maneira nós também temos que influenciar nos momentos que nós temos perto dos nossos netos, influenciá-los a ter o temor do Senhor, assentado, andando, deitando, levantando, assim, em qualquer situação. Irmãos, é tão séria a relação com Deus, e dos mais velhos para com os mais novos, que nós temos que entender isso como prioridade da vida. Senão, o que nós vamos deixar nesse mundo de influência? Uma péssima influência, um péssimo exemplo, um péssimo testemunho? Não, irmãos, nós estamos aqui para dizer, Deus muda a minha vida e faça de mim um grande influenciador de outros para temerem ao Senhor. Amém? Senão vamos fazer o que nesse mundo? Estamos aqui para quê? Não importa quem esteja ao seu redor, seja um agente de transformação, para que as pessoas entendam e realmente tenham temor do Senhor nas vidas. Não importa se é tio, neto, sobrinho, não importa a idade, se é mais velho ou mais novo, esse é o nosso papel. E a questão da nossa família, maior a nossa responsabilidade, maior a nossa responsabilidade. Bem, temor do Senhor, no princípio, falando sobre o respeito às autoridades dos pais, da escola. Essa semana, a Camila que tinha me encaminhado um vídeo, eu mandei no grupo da igreja, não sei se alguém assistiu. Alguém assistiu um vídeo que eu mandei no YouTube? Eu mandei um videozinho lá, sobre, é um palestrante falando sobre a educação de filhos. Eu vou mencionar aqui daqui a pouquinho. E ele falando sobre isso, e não é um vídeo evangélico, não é cristão, vamos dizer assim, pelo menos na apresentação. É uma proposta, é uma visão educacional, legal, socioeducativa. E ele falando sobre o respeito à autoridade dos pais, e ele linkou isso, relacionou isso com outra parte da nossa história, que eu vou mencionar daqui a pouquinho, e nesse aqui fala a respeito das autoridades dos pais. Por que será que as crianças, os filhos hoje, têm menos respeito à autoridade dos pais, professores, políticos, igreja e assim por diante? Talvez porque os pais não estão desenvolvendo. Como se desenvolve isso? E aí nesse aspecto é que a gente começou a falar, nesse texto de Romanos 28, que é o quadro da desobediência, da degeneração da sociedade, falando sobre isso. Bom, mas também pais que não sabem dizer não ao seu filho, né? É só que pular um pouquinho rápido para a gente chegar onde eu quero chegar hoje. Mas pais que não sabem dizer não aos filhos, por isso criam os filhos desrespeitosos, fazem o que querem, desrespeitam as autoridades, que são criados assim, como a gente comentou, né? A mãe orgulhosa do filho que é um monstrinho, que não obedece a ninguém, que não se sujeita a ninguém, e a outra querendo saber quem é esse bonitão. E esse bonitão, na verdade, é um péssimo filho. Este é o perfil, não estou dizendo físico, visual, né? Mas é o perfil das crianças de hoje, né? Desrespeitosas, que não ouviam não dos seus pais e não foram educados segundo o princípio da palavra. O que mais? E aí, então, aqui que vem a questão que eu quero relacionar. O respeito à autoridade está diretamente ligado ao desenvolvimento do caráter cristão. Ou seja, pais precisam entender a importância de cultivar caráter cristão nos filhos, né? Que é simplesmente a responsabilidade, cumprir compromisso, falar a verdade, pureza sexual, trabalho honesto. Estas coisas que envolvem atitudes efetivas são responsabilidade dos pais, cultivar nos filhos. Bem, e aí eu disse, pequenas tarefas domésticas podem ser um bom instrumento para que pais cultivem nos filhos uma relação de responsabilidade. E aí que eu quero destacar, eu até pus esse outro slide aqui semana passada, a mãe aqui dando 2 minutos para o filho organizar as coisas da casa. E uma das coisas que esse vídeo que eu mencionei chama a atenção, que é hoje uma situação muito comum na sociedade, filhos que são educados e ensinados a não fazer nada em casa. E esse, infelizmente, é um histórico que a gente vê, né? Ou seja, a mamãe faz tudo, o papai faz tudo, ou, se tem condições, a empregada faz tudo, e a criança nasce, cresce e não faz nada, não põe a mão em nada. O
Que tipo de criança é essa? Que tipo de adolescente vai ser esse? Que tipo de jovem vai ser esse que não aprendeu a fazer nada em casa? É tudo na mão. Quer dizer, o bicho tem 20 anos de idade e não sabe fritar um ovo. Como assim? Não sabe lavar um prato. Ah, é a mãozinha da criança tem que estudar. Não, peraí. A vida é maior que isso. E aliás, é tão curioso que aí esse vídeo, ele desperta um aspecto que até a própria lei brasileira reconhece que pais precisam fazer isso. Eu até inseri aqui o que esse homem falou, esqueci o nome dele agora, mas esse homem disse, ele se fez referência, esse sócio-educador, a esse artigo do Código Civil. O Código Civil Brasileiro, o Manual de Leis Civis do Brasil, né? E lá nos seus artigos relacionados ao assunto família, ele diz assim lá, né? Artigo 1634, compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, ou seja, não importa se casado, separado, resolvendo junto ou não, o pleno exercício do poder familiar. Antigamente eles falavam sobre o pátrio poder, hoje falam sobre o poder familiar, né? Que consiste em, quanto aos filhos. Então, está dizendo que os pais, pai e mãe, e aqui eles colocam de uma maneira bem sugestiva, né? De uma maneira de uma realidade hoje transformada em papai. Às vezes a criança tem 2 papais, tem 2 mamães, mas enfim, né? Não vamos entrar no aspecto aqui da homoafetividade, mas enfim. Compete a ambos os pais, pai e mãe, qualquer que seja a situação conjugal, não importa se estão juntos ou separados, o pleno exercício do poder familiar, poder, autoridade familiar, que consiste em, quanto ao auxiliar, tem uma lista de coisas. São vários artigos, se você quiser depois dar uma olhada, mas eu quero destacar esse que ele mencionou, que é o número 9. O nome diz assim, exigir, veja bem, que lhe prestem obediência, respeito, 2 coisas. Agora a última parte, e os serviços próprios de sua idade e condição. O que a lei está dizendo? E tem que ensinar a fazer o serviço de casa também. Passar uma louça, passar uma vassoura. Eu achei tão interessante, a gente às vezes lê a lei, as coisas não percebe, né? Eu realmente não tinha atentado para esse texto do Código Civil, até que não lia de ponta a ponta o código, mas achei interessante ele chamar essa atenção, né, dentro do coleguinho vermelho, que compete aos pais, a própria lei determina, portanto, na lei brasileira. Eu estou aqui até admirado e elogiando a lei, tá? De uma maneira positiva, tô querendo. Ou seja, a lei brasileira, e olha que no Brasil está tão corrompido de legislação, de moral, de valores, né? Mas ainda tem algumas coisas ali que você fala, nossa, né? Que mundo, né? E aí estamos dizendo sobre os pais, a responsabilidade. Mas veja bem, a palavra primeira que aparece aqui é qual? Exigir. Exigir. Não está dizendo pedir, não está dizendo bajular, não está dizendo, olha, por favor, não. Exigir, tudo bem com educação, mas exigir que os filhos prestem obediência, respeito, veja bem, exigir que os filhos prestem obediência e respeito, e essa última parte, serviços próprios de sua idade e condição. Isso é claro, não? Claro. O que simplesmente está dizendo aqui? O que os pais devem fazer? Veja bem, perante a lei dos homens. Agora, essa lei dos homens, ela está contrária à Bíblia? Quando existe conflito, a gente já sabe. Se existir um conflito declarado entre a palavra e a lei, prefiro a palavra de Deus. Mas quando não, aliás, eu achei até muito próprio a esse contexto, ou seja, como desenvolver caráter nos filhos? Veja, o próprio Brasil carece de pessoas de bom caráter. E muitas vezes porque pais não estão investindo. E alguns lá melindrosos, será que eu posso, devo? Não. A própria lei está estimulando, e impondo e exigindo dos pais que exijam dos filhos que eles executem serviços próprios da sua idade e Jogou condição. os brinquedos no chão, deve ensinar a catar. Criança tem que aprender a cuidar dos seus próprios brinquedos ou não? Cuidar do seu próprio quarto? Aí depende de cada idade, é o que está dizendo. Próprios da sua idade e condição. Tem situações diversas, né? Não pode pedir para uma criança de 3 aninhos e ir lá lavar a louça. Óbvio, né? Seria, né? Vem cá, criança de 5 anos, vem cortar a carne com essa faca boa que é afiada, óbvio, você não vai fazer uma loucura dessa. Não, tu cumprindo a lei. Não, as exigências são proporcionais ao tamanho, condição, cada criança desenvolve de uma maneira, se desenvolve de uma situação, mas aqui a questão é o seguinte, o bojo da história é pais que devem, por lei inclusive, exigir que seus filhos cuidem
dos serviços próprios da casa. Então, eu achei bem interessante essa Esse questão. artigo é alguma coisa adaptada agora? Ou Não, isso é antigo. Agora você viu aí, sei lá. Eu não sei se não lembro quando foi atualizado. Não lembro quando foi atualizado esse código. Eles fizeram algumas mudanças, alguns ajustes, mas eu não lembro. Depois eu posso até ver do No código. orfanato, a gente tinha liberdade legal para os meninos fazerem limpeza do lar ali, dos seus quartos, banheiros. Isso é ensinar caráter, cumprir compromissos, né? Agora, pois não. Só Pode falar. seguindo sexta-feira a minha esposa levou a Sandra no médico, uma médica, né? Pediatra, devia conhecer a educação dos filhos, não é? E a médica falou que a mãe deveria cuidar da filha, passar pomadinha, tudo. Aí a Sueli falou, olha, mas ela não se cuida. Ela deveria passar a pomada dela, tomar o remedinho dela, mas eu tenho que ficar sempre lembrando. Né? Aí a médica falou, não, mas é obrigação sua. Você não pode delegar essa responsabilidade para a criança. Aí ela não gostou, ela falou, educadora, ela é pedagoga, ela falou, puxa vida, né? Mas a criança tem idade para isso. Não, mas não pode. Então, foi um embate feio, viu? E ela não estava entendendo isso. Mas é parte da cultura moderna dos filhos serem reizinhos, príncipezinhos. Ela Que falou, não põe a mão em nada. você não pode delegar isso para a criança. Ela é só uma criança. Não, é evidente que a responsabilidade dos pais é o acompanhamento, o Você tem que monitoramento. supervisionar. Então, a hora você está Sim, fazendo medinho. sim, claro. É obrigação sua. Claro. Passa sua pomadinha aí, né? E ela não quis aceitar isso. E até porque também é proporcional, a Sandra já está grandinha. Então, Já tem idade, você não vai dizer isso para a né? criança menor. Exato. Na idade dela, ela tem que realmente aprender a cuidar-se, né? Mas pode pôr um despertadorzinho lá, está na hora de tomar meu Sim. remédio. Vai lá pegar água e toma, né? E a médica não aceitava isso. É. Você não pode delegar isso para a criança. Agora você vê que a própria cultura nossa é essa, né? Né? Os filhos, não pode pôr nada, não pode fazer nada, um medo, não sei o que. Não, peraí. Deus ensina que pais devem fazer isso e a lei brasileira endossa. Portanto, que nós não criemos filhos para serem servidos. Porque se a gente cria filho para ser servido, Jesus disse, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Olha, o princípio do caráter cristão é quando nós todos aprendemos a servir uns aos outros. E os filhos não podem ser diferentes. Filho vagabundo é porque pai não tem vergonha na cara, não tem temor do Senhor. Pô, falei. Está errado? Tá certo. Filho vagabundo é porque o pai e a mãe também é vagabundo, estão desobedecendo Deus e a lei brasileira. Filhos têm que ser criados para aprender a fazer as tarefas, inclusive domésticas. Isso é Deus falando, isso é a lei dizendo, não está errado, está mais que certo. O errado é pai e mãe omisso nessa relação, então criando uma geração de gente sem caráter. É o que nós estamos vivenciando. Ou seja, não falta lição de Deus e não falta amparo legal. Falta é assumir a autoridade de pais e envolver os filhos nas tarefas. Proporcional, relativo às condições, tudo isso, não podemos desprezar nada disso. Mas é importante que pais envolvam seus filhos num processo de educação que vai além da escola, que se envolva na relação doméstica. Né? Muito bem, esses dias que a Roberta e a Silvana estão aqui, estavam falando, a Silvana contando que o Rian é mais velho e o Cauã é mais novo, e eles dizendo que eles, às vezes eles têm uma, a Roberta tem uma loja de serviços automotivos, e aí chegam lá, o menorzinho, o Cauã, aí o pai falou, esse aqui um dia vai ser o gerente aqui, né? Aí que ele mudou, foi lá numa outra área com o pai, chegou lá assim, meu pai, que é uma bagunça, hein? Quer dizer, um menino desse tamanho eu estava querendo, falou assim, tá vendo? O gerente já está chegando, né? Um menino desse tamanho. Mas interessante, né? Ele começou a envolver em algumas atividades, tentando fazer e despertar nele essa vontade de fazer alguma coisa, sentir útil. Uma das coisas que ajuda uma criança é quando ela se sente útil nas suas tarefas domésticas e no seu trabalho. Cada um tem que ser despertado de acordo com o seu interesse, né? Vontade, posição e assim por diante. E é bom para o seu futuro, né? Sim, despertar o futuro profissional até, né? Claro. Futuro de relações, né? Eu vejo engraçado uma criança que cresce, né? Não sabe atravessar uma rua sozinha, não sabe, se deixar em casa sozinho morre de fome, depois não sei, já grandinho, né? Não sabe limpar o vaso sanitário que usou, não põe a mão em nada, vive, cresce, parece um eterno bebê, né? Como se fosse uma bolha. O dia que soltar essa criança, não pode ser.
E na falta dos pais, que tipo de gentinha medíocre vai ser essa criança crescidona? Não sabe cuidar do próprio nariz. Realmente, responsabilidade dos pais que precisam cultivar nos filhos o envolvimento com as coisas dessa vida. Muito bem. Aqui já está muito claro, né? Isso está bem com caráter, né? Caráter está diretamente ligado. Aí falando sobre disciplina. Aqui disciplina o bicho pega, né? E disciplina. Aqui o texto fala que a criação e a admoestação dos filhos envolve disciplina justa. Veja como está dizendo aqui. Justa, com amor e equilibrada, pelo ensino, exemplo, advertência, correção e consequências. Aqui é um resumo sobre o aspecto disciplina. Mas eu quero que a gente não entenda a palavra disciplina isolada. Ela não é isolada. A gente não pode falar sobre disciplina, ponto. Disciplina com amor, justa, equilibrada, pelo ensino, exemplo, advertência, correção e consequência. Ou seja, quando se fala sobre disciplina nos filhos, ela tem que ser entendida com todos os acessórios e aspectos que envolvem, os princípios que envolvem o aspecto disciplinar. Bom, a disciplina começa quando os pais, veja aqui que está no texto aqui que eu disse, ó, disciplina justa, ó, disciplina, e a palavra aqui também é o quê? Exemplo. Disciplina e exemplo estão diretamente ligados. Não se disciplina se não der exemplo. O pai disciplina o filho porque mentiu, mas mente. E aí, como é que fica isso? Como é que fica isso aí? Pode isso, Arnaldo? Pode esse negócio? O filho está mentindo, o pai mente, e ele quer disciplinar o filho que está mentindo? Mas como assim? Que disciplina injusta é essa, né? O pai fala um monte de palavrão e disciplina o filho que fala palavrão? Mas como assim? Que disciplina é essa? Que injustiça? Que exemplo é esse? O pai fala para o filho ou a mãe não brigar com o pai e a mãe, mas o pai e a mãe estão brigando. Quer dizer, como assim? Né? Ou seja, o pai e a mãe podem brigar e o filho não pode brigar? Não, o exemplo, o pai e a mãe brigando, vai ser seguido pelo filho, vai brigar também. Ou seja, todas as coisas que os pais fazem, os filhos vão aprender primeiro pelo exemplo, antes das palavras. A disciplina não é desconexa. A disciplina está diretamente relacionada à forma de vida em que os pais promovem o ambiente familiar. Por isso, a melhor forma de ensinar é pelo próprio exemplo. E essa figurinha que a gente já viu a semana passada, né? E a menininha ajoelhada na cama, orando, fazendo, pelo menos está orando, né? Ela pôs duas bonequinhas menores, foi fazendo uma escadinha, e as duas de joelho perto da cama. Será que ela aprendeu isso onde? Porque os pais fazem com ela. Ela foi lá e fez com as bonequinhas dela. É curioso como a criança aprende mais pela observação e o exemplo do que pela ordem expressa sem conexão com a realidade, né? Bom, e a gente tem esse tipo de criança nos casos das pessoas, né? Nos casos vizinhos, principalmente, né? Na nossa nunca, parece, né? E para nós é sempre um anjinho de asa, né? E aí tem mãe que acha assim, né? Que o filho é a melhor pessoa do mundo, né? Mas o bichinho é assim, né? Um diabinho, um tranqueiro, né? E aí a gente desenvolve, às vezes, a criança, e ele às vezes se torna um rebelde muito precoce por causa da forma disciplinar que às vezes os pais utilizam na sua casa. Vamos avançar um pouquinho. Bom, a Bíblia fala então, falando sobre disciplina. Vamos primeiro ver o que a Bíblia diz. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o lado da sociedade. Mas primeiro vamos ler a Bíblia. E aqui um versículo bastante conhecido: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Né? O que diz esse versículo? Você que está dizendo o que é? Educar. Ensinar. Educar. Dar exemplo. Tudo isso está dentro. Bem, você fazendo isso com a criança de uma maneira eficaz, mesmo na sua vida independente, ela nunca vai esquecer isso. A semente que você plantou hoje vai germinar durante toda a história da vida. Quando, mesmo crescendo, não se desviará daquele caminho que ela aprendeu. E aí a gente tem que entender o seguinte: a formação da criança. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas até os 7 anos, a criança forma o seu caráter. Até os 7 anos. Ela forma o seu caráter até os 7 anos. Esse é um processo neurológico. A formação do caráter da criança acontece até os 7 anos. Portanto, o que os pais plantaram até os 7 anos, e aquele caráter que foi desenvolvido, é aquilo que a criança vai ser pro resto da vida. Já pensou nisso? Eu fico pensando,
gente levasse isso realmente a sério, o que será que a gente faria pensando nisso? Se realmente pais entendem que a formação do caráter de uma criança, ela se dá até os 7 anos, como será que a gente lidaria com isso? De que maneira? Bem diferente, bem mais responsável. Lembre-se que é um terreno que planta-se de tudo e de todas as formas. Mas é nessa hora que as sementes que você plantar vão fazer o caráter e vão formar quem aquela criança vai ser o resto da sua história. É uma pena que pais terceirizam esse período, não é não? Pense bem. Será que terceirizar a criança na fase mais fértil da criança é razoável? Será que é o melhor caminho transferir a responsabilidade do processo de formação do caráter da criança na melhor fase, na época mais promissora, na época mais promissora de formação da criança, que é os 7 anos, e você delegar isso para outros, Por escola. seja quem for? Sabe o que você está plantando? Então, o versículo mostra: educa a criança no caminho que deve andar, principalmente a criança pequena, porque quando ela envelhecer, ela não vai sentir a dele, depende do que foi plantado. E aí a gente tem, às vezes, árvores terríveis depois, né? Plantou-se péssimas sementes e se tornaram péssimas árvores, relacionando a criança a uma planta. O que mais? Aí o texto fala, né, que o processo de educação e disciplina envolve um monte de coisa. E a Bíblia fala muito sobre isso. Diz assim: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. E aqui Provérbios 23, 13. E aí? A Bíblia está dizendo o que aqui? Não faz mal, né? De modo algum precisa usar a vara, de repente, se não, com a conversa, com a orientação não ter resultado, que ela não vai morrer por causa de uma palmadinha ou Muito uma bem. orientação. A Bíblia está dizendo simplesmente isso. Se for preciso, usa a vara. Que isso, tem gente que é cheia de todo. Vou matar meu filho. Não, que isso? A vara vai fazer uma mudança. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero mostrar que a Bíblia é muito clara, muito prática sobre a questão da educação dos filhos, né? Eu acho uma maravilha, né, no mau sentido da palavra, quando o pai diz assim: nunca bati meus filhos. Fica assim, o pai odiou seus filhos. Porque pais que nunca bateram nos seus filhos, ou ele é cego, ou a criança é quase inanimada, ou ele odeia o filho. É o único motivo, porque a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba o filho. Como que Deus nos trata? Ele não disciplina? Você já foi disciplinado por Deus? E ele fez isso por quê? Porque nos ama, certo? Ora, o ensino é o mesmo. Se Deus os corrige porque ama, como pais não vão corrigir os filhos? E aí, nós temos mais versículos que falam sobre isso, né? Essa figura, Aí, qual delas? aqui anterior, estava ali, a mulher. Olha o rosto da mãe também. Não, vamos falar um pouquinho sobre isso depois, né? Daí só uma ilustração, mas a mãe ali batendo de uma maneira equivocada, o filho também de uma maneira errada. Essa figura não é exemplo de educação e disciplina, tá? Só pus aí mostrar hoje o conflito das questões, né? Mas aí o próximo diz assim: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Desde cedo castiga o filho, o pai que ama. O que não faz uso da vara, portanto, odeia seu filho, né? Então, princípio claro da Bíblia. Aqui nós não estamos falando apenas sobre disciplina de uma forma geral. Aqui nós estamos falando de disciplina de uma forma específica, que é o momento da vara, ou seja, de bater mesmo. E ele está dizendo que não faz uso é porque não ama. Agora, não vou bater isso, porque, pai, um abraço, você vem cá, vou te bater porque eu te amo. Não, peraí, não é assim não, né? A vara, a disciplina, elas têm o seu lugar, o seu momento, a sua situação. E temos que falar sobre isso. Mas o uso correto da vara é a demonstração de que o pai ama seus filhos. E alguém pode dizer assim: puxa, mas isso é tão antipedagógico. Será que é antipedagógico?
é ilegal, lei da palmada, isso e aquilo. Não, mas não se preocupe, eu também sou advogado. Eu fui ver exatamente estudar um pouquinho mais esse assunto essa semana, para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso. Mas antes, veja mais um, Provérbios 29:15. A vara e a repreensão, veja bem, duas coisas. Vara e repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Observe bem o texto. A vara e a repreensão, duas coisas, dão sabedoria. Promovem, né, sabedoria na criança. Mas a criança que faz o que ela quer, entrega a si mesma, ela envergonha, e curiosamente o texto diz que não envergonha só o pai, envergonha a mãe principalmente. Por que será? Porque a mãe fica mais com ele, né? O pai geralmente está fora, trabalhando. Porque a correção é de ambos os lados, pai e mãe. Desde que fala assim, mãe que fala assim, cara, só eu que seu pai chegar. Como assim? Pai chegar? Quer dizer que a disciplina, o carrasco é o pai? Que imagem a mãe está cultivando no filho? Quem bate é o pai. Não. Pais não podem fazer essa divisão de conceito na mente dos filhos. E principalmente a mãe, no caso da criança, que deveria estar mais próxima, ela, quando vê a criança fazer o que quer, e ela não age, ela está sendo envergonhada diante de Deus e diante dos homens. É uma vergonha, uma mãe que envergonha Deus e os homens, uma mãe que deixa o seu filho fazer o que quer. Esse é o texto. E a maneira de corrigir isso? A vara e a repreensão. Bom, alguma dúvida que diz esse versículo? Deus suavizou? Deus amenizou? O discurso, o pensamento? Não. Deus foi direto. Pá, é disciplina. E ponto final. Né? A gente não pode discutir com Deus. Com Deus a gente não discute, irmãos. A gente discute com o sócio pedagógico, discutimos com a lei, mas com Deus nós não discutimos. Deus, quem nos fez, conhece o ser humano, Ele nos fez, Ele nos transforma, e se Ele disse, Ele é autoridade, amém? Deve ser autoridade na área disciplinar também. O que mais? E aí então vem um assunto que é uma questão complexa. Inocência versus consciência. Afinal de contas, quando se disciplina? Em que momento? Quais são as situações que remetem a realmente disciplinar? Veja a carinha desse menino. O que você acha dele? Cara de arteiro. No meio uma cara de sapeca? Sapeca. O jeito dele fazer, mexer com a boca. Deve ser um anjinho, né? Não, tô brincando, a gente não conhece, é só uma imagem. Talvez até um artista que foi ver, ou sei lá, tirar uma foto do menino e ela viralizou na internet, né? Mas eu achei interessante essa foto, porque ela faz a gente pensar assim, afinal, esse moleque é inocente ou é bem consciente, né? Deixa até dúvida, né? Isso porque é realmente momentos de dúvida que uma das coisas que emerge no processo de educação dos filhos é, afinal de contas, uma criança e o processo disciplinar está diretamente ligado à fase de inocência versus consciência. Quando se disciplina? A quem cabe os pais disciplinar? Que tipo de filho, em que situação? E aí, pensando nisso, pensando na ótica de Deus, tá? E aí agora vamos pensar aos olhos de Deus. Deus disciplina e condena pelo pecado quem? A quem ele ama. Não. Veja, a pergunta é: quem Deus condena pelo pecado? Hã? Não. O ser humano. Qualquer pessoa que peca, Deus condena. Certo? Certo? Não. Não? Tem aquele discernimento, né? É? É isso? Aquele que pede perdão não condena. A pergunta é sobre como Deus trata as pessoas desse mundo. Aliás, quem é pecador desse mundo? Todo mundo. Todos são pecadores, né? Todos? Todos. Quem conhece mais, né? A gente já nasce no pecado. O que é o pecado? É? Todos são pecadores? Todos. Muito bem. Existe um aspecto importante de entender, que é, vamos dizer assim, o pecado herdado e o pecado cometido. Dois assuntos diferentes quando se fala sobre o pecado. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? E aqui ficou tão pequenininha a letra ali, mas eu vou ler para você. Você não consegue ver muito bem a imagem? Essa imagem aqui, vamos até trocar, essa aqui não ficou boa não. No computador fica até bom, mas aqui não dá para dar.
Aqui é uma imagem, claro, mostrando o processo da criação, e aí o pecado de Adão e Eva, né? E isso transferindo para o embrião da criança. Essa aqui é a criança como resultado dessa história do pecado, né? Aí volta no texto lá em cima. Em consequência do pecado de Adão, todos os seres humanos vêm ao mundo na condição de pecadores. Veja a confissão de Davi: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, a primeira coisa, nós temos que entender que todas as pessoas nascem com o pecado em si, a natureza pecaminosa, o tal do pecado herdado. A natureza pecaminosa vem lá de Adão e Eva. Uma vez que eles pecaram, todos nós já nascemos com a natureza e a tendência ao pecado. Falta 5 minutos. A natureza pecaminosa, falta só 5 minutos dessa aula, acho que não tem jeito, essas aulas tinham que ser mais que 1 hora, né? Quase 1 hora e já acabou. Falei demais, não falei um pouquinho. Natureza pecaminosa. Agora, a natureza pecaminosa é a primeira questão que envolve o nosso pecado. Agora, isso é uma escolha nossa? Nascer com a natureza pecaminosa? Não. Muito bem. Alguém vai para o inferno por causa da natureza pecaminosa? Veja, o bebê é inocente, apenas no sentido de que não tem consciência do pecado, por ser ainda mental e moralmente incapaz de praticá-lo. Ou seja, uma criança, um bebê, né, dependendo da sua idade, ele é inocente e ele não tem nenhuma consciência sobre o pecado e nem sobre certo, errado. Aqui eu estou querendo, primeiramente, que a gente escuta aqui, eu estou entrando num campo tremendamente importante, que envolve esse pré-aspecto que envolve, antes da disciplina. Antes de falar de disciplina, é preciso entender sobre a inocência e consciência dos filhos. Quando isso acontece, e quando isso na ótica de Deus, como Deus vê, por exemplo, o ser humano e a criança. Se o pai vai disciplinar os filhos, como Deus vê a criança e o seu processo de cometer pecados ou não? Eu acho que os pais têm que pensar em disciplinar os filhos na mesma perspectiva de Deus, responsabilizar-nos pelos nossos pecados. Senão, se nós quisermos ser mais justos que Deus, estamos sendo errados, abusivos. É essa a questão que eu vou falar agora. Continuando. A criança está na idade da inocência. Se ela vier a morrer nesse estado, irá para o céu. Portanto, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Aqui uma imagem do bebê chegando nas nuvens, né? É uma questão. Na perspectiva de Deus, uma criança que morre inocente, ela, mesmo tendo a sua natureza pecaminosa, a inclinação para o pecado, ela irá para o céu. Por quê? Consciência, né? A intenção de praticar nenhum pecado. Bem, os seus atos são inconscientes, inconsequentes, não tem ainda um padrão, um perfil, uma autoridade para entender, não é consciente para isso, e ela vai ser levada para o céu diretamente porque ainda está na fase. Agora, vamos ver mais algumas coisas. Um versículo aqui, o rei Davi, ele disse isso. Não sei se você sabe a história, mas lá em 2 Samuel, vou ler o versículo aqui, mas lá em 2 Samuel o contexto é o seguinte: Davi teve um filho no adultério com Batseba, e desse filho do adultério resultou numa criança que nasceu. Aí veio o profeta Natan e repreendeu Davi e disse: olha, você cometeu isso, sua mulher está grávida, de gerar a luz, tal, e Deus, por conta disso, essa criança vai morrer logo depois de nascida. E aí, né, naquele processo, antes da criança morrer, pós-parto, depois do período, Davi chorou, pediu misericórdia, Deus, blá, blá, blá. E ele então, chorando, né, olhando, pedindo misericórdia de Deus, daqui a pouquinho veio a notícia que a criança tinha falecido. Aí então, Davi imediatamente se recupera, para de chorar, se levanta, volta ativa. Aí perguntaram: mas você chorou tanto e fez tanto pela Amura quando ela estava para morrer, depois que ela morreu você não chorou mais? Ele disse assim: porque não adianta mais. Depois de morrer, não tem mais o que chorar, né? E ele diz as palavras: porém agora, não vou chorar mais, porque agora está morta. Por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar, chorando, jejuando? Não. Aí ele diz assim, essa última palavra: eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Essa última frase de Davi dizendo sobre a criança que havia morrido, eu não lembro se o texto fala se havia morrido, eu só falo a criança, não lembro agora, depois eu dou uma olhada.
vamos usar o termo criança, quando disse a criança tinha morrido, né, não ia chorar mais, jejuar nada, ia pedir mais nada para Deus, estava encerrado o caso, né, no aspecto claro, ia sofrer, dor, mas não ia mais provocar Deus por conta disso, ou interceder de Deus. E aí disse essa frase final: eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. O que ele quis dizer com isso? Pode ir para o céu e voltar. Não recordo. Bem, primeiro, se alguém tem dúvida sobre o espiritismo, Davi é mais um que diz que não existe reencarnação. Ele é muito claro, a Bíblia é muito clara sobre isso. Existe ressurreição futura, quando nós seremos todos ressuscitados para o eterno relacionamento com Deus ou para a eternidade de sofrimento. Só existe isso. Só se volta à vida pelo processo de ressurreição para a vida eterna ou para a morte eterna. Mas não existe ciclos de vida. E aqui então está dizendo o seguinte: a criança não voltaria mais para ele, ela não ressuscitaria, ela não reencarnaria, não voltaria mais a estar nos braços dele. Mas disse: eu irei até ela. Mas a pergunta era: uma criança, tinha morrido. Por que ela ia para o céu? Inocente. Morreu na sua inocência, mas com natureza pecaminosa. Foi para o céu, com a conclusão do próprio Davi, e ele entendia muito claramente, porque ele sabia que a criança, no período da sua inocência, apesar da natureza pecaminosa, ela vai para o céu porque Cristo morreu, né, e ele trouxe, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo segundo Adão, Jesus trouxe salvação. Ou seja, o Senhor resgatou os inocentes, inclusive, no processo da sua morte. Ninguém vai para o inferno com a natureza pecaminosa apenas. Vai por causa dos pecados cometidos, não por causa do pecado herdado. Então, mas veja, Deus tem a compreensão sobre a fase da inocência e não responsabilizar uma criança pelos seus atos, nem mesmo sobre céu e inferno. Veja bem, o princípio. Onde eu quero chegar? Até que idade essa criança morrendo iria para o céu? Estando ainda, manteria-se nessa condição. Até que idade ela seria vista por Deus como tendo essa tal inocência que ainda a levaria para o céu? Aqui era uma recém-nascida, né? Tinha recém-nascido, tal, morreu, processo inocente, no colo, no braço, lá, perto da mãe ainda, fazendo aumentar. Beleza, até ali a gente, ninguém discordaria. A criança acabou de nascer, tem 2 dias de vida, uma semana, não importa. Mas até quando, até que idade essa criança ainda é considerada aos olhos de Deus inocente, ao ponto de sequer ser condenada à morte eterna? Até que idade se mantém a inocência? Quando inicia a consciência? Na semana que vem, se Deus quiser, a gente tendo tempo, a gente vai falar sobre isso. Pensem nisso, estudem esse assunto, pensem e reflitam. Até quando, de fato, uma criança é inocente? Porque Deus já provou, já mostrou aqui na palavra de Deus, que a inocência de uma criança, aos olhos de Deus, Deus não tem punição sequer sobre os pecados de uma criança inocente. Até onde a inocência muda para a consciência da noite ao dia? É num só dia, numa certa idade? Tem gente que fala que a criança é consciente só aos 7 anos. É verdade? Aos 18, aos 12, aos 13? Que idade uma criança deixa de ser inocente? Quando que uma criança vai morrer sem Cristo ela vai para o inferno? Perguntas para a gente pensar na próxima semana. Certo? Tem muita coisa para pensar ainda? Não perca. No mês que vem, se Deus quiser, vai falar sobre isso. Bem, encerrando a nossa aula aí. Agradeço pela atenção e espero que vocês fiquem bastante curiosos ao ponto de estudar o assunto, porque fica mais fácil, né? Certo? Cadê as outras classes, né? Já chegaram aqui as crianças, né? Já chegaram as inocentes? Inocentes? Será? Será que são tão inocentes assim? Será que o Samuel é inocente? Será que essa criança aqui é inocente ainda? E essa aqui, será que é inocente? Essa minha netinha aqui bonitinha, será que ela é inocente? Afinal, se nós temos aqui o nosso querido Samuel com 6 meses, não? 6 meses? E a Sophie com 2 anos e meio, mais ou menos, quase? E aí, ainda temos inocentes aqui dentro? Ou os conscientes chegaram agora? Né? Será que são inocentes esses 2 aqui, não? Esses 3 aqui, ó, chegando cada dia mais. E esse ali, o professor Tio, inocente?
Consciente ou consciente? Ocupado. Sei lá, né? Vou falar com ele não. Tô brincando, agora. Estou te provocando. Estou distraindo o povo para você não chega. Bom dia a todos. Muito bom nós estarmos aqui na casa do nosso Deus, primeiramente escola bíblica, né, dominical, culto esse importantíssimo, né, para as nossas vidas, onde nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso. É um culto em que nós temos a oportunidade de participar mais, né? Apesar que o culto de louvor ao nosso Deus também é um culto participativo, né? Onde nós temos a oportunidade de louvar, agradecer, né? Adorar a esse Deus maravilhoso. Mas a escola é aquela oportunidade realmente de nós aprendermos, né? Um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso. Então que nós possamos aproveitar, né? Nós que estamos aqui nesse país, temos um culto livre, né? E muitos lugares não têm essa oportunidade, então que nós possamos aproveitar isso, amém? Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao nosso Deus. Antes de louvar a Deus, né, o pastor colocou aquele versículo, né, que eu não coloquei ele aí por inteiro, mas é um versículo fácil que muitas pessoas já conhecem, né? Quem lembra do versículo? Quem lembra? Vou pedir, vamos lá, Damares. Vamos lá, Damares. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1:1. Vamos lá, Sueli. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João 1:1. Quem mais sabe? Pastores não valem, né, pastor? Mariana falou que sabe, mas não vai falar não. Quem é que mais lembra? Pode ver. Quem mais? Roberta? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então vamos repetir todos juntos, vamos ver. Quem sabe, vamos repetir. No princípio era o verbo, E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. Realmente muita gente sabe, né? Esse versículo. Agora ele é incompleto. Quem não sabe, agora todos vão saber. Vamos ler todos juntos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. Amém? Nós possamos cada vez mais, assim como o incentivo do pastor Antônio, também do Ministério Católico, nós possamos cada vez mais colocar versículos em nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o nosso Deus. Amém? Enquanto nós estivermos louvando a Ele, também é o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu esqueci de colocar aqui o das crianças, acho que está lá em cima. Está lá em cima, não, está lá no quarto dos profetas. Então, enquanto nós estivermos louvando ao nosso Deus, as crianças esperem só um pouquinho enquanto chega aqui o gasofilaço das crianças, mas os adultos, enquanto isso, já podem trazer os seus dízimos e as suas ofertas. O que importa
possamos fazer conforme esse cântico que nós acabamos de entoar ao nosso Deus, né? Nos entregar realmente na obra e nos servir ao nosso Deus. Os dons, os talentos, né, que Deus coloca em nós, que seja realmente para servir na obra dele. Amém? Nesse instante, alguns avisos para a amada igreja. Primeiramente, nossas programações regulares. Estamos aqui todos os domingos. Primeiramente, Escola Bíblica Dominical, a partir das 9h30. E também o culto de louvor ao nosso Deus, a partir das 19 horas. Lembrando que os pastores também estão aqui reunidos na nossa igreja, às quartas-feiras, das 20 até as 21h30, em conselho pastoral, né? Então, se alguém quiser se achegar aqui e pegar um conselho dos nossos pastores, às quartas-feiras, das 20 até as 21h30. Lembrando também da agenda dos pastores, que está ali no mural no corredor, também os seus telefones, né? Se quiser ligar para os pastores, agendar algum horário, visita, também está à disposição da igreja. Alguns eventos que nós teremos na nossa igreja, lembrando que no próximo sábado, dia 4 de agosto, às 16 horas, aqui na nossa igreja, nós teremos a reunião de oração, né, pelo Ministério Kadosh. Então, 4 de agosto, sábado, às 16 horas, que a igreja possa vir aqui em peso, né, que é também esse ministério importante para as nossas vidas, que é a oração, conversar com Deus. Lembrando também da ceia do Senhor, que será no próximo domingo, né, à noite. Vamos nos preparar também para participarmos do culto e logo mais a ceia do Senhor. Lembrando também do encontro de casais, que será no dia 25 de agosto, às 16 horas, aqui também, às 19 horas, aqui também na nossa igreja. Encontro de casais, que terá uma palestra direcionada aos casais aqui da nossa igreja e também aqueles a qual nós convidarmos para estar junto aqui nessa palestra. É isso. Vamos nos colocar em pé. Quer falar alguma coisa, pastor? Só o pastor Tomé, não esqueça que ele estava viajando, está em interior de São Paulo, pregando. Seja orando por ele, anúncio na sua viagem, que Deus possa abençoar. Convidar o pastor Geraldo a vir aqui à frente e ter a última oração e também a bênção. Oremos. Nosso amado Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor pelo culto desta manhã da Escola Bíblica Dominical, onde a Tua Palavra foi ensinada para diversas idades e classes. Senhor Pai, nós Te agradecemos, pedimos também por aqueles que por alguma razão não puderam chegar, que logo mais à noite, se o Senhor nos der a oportunidade, a eles também, possamos estar aqui reunidos novamente para o culto de louvor. E assim, ó Pai, pedimos a Tua bênção na volta às nossas casas também nesse momento. Oramos também pela viagem do pastor Tomé e Lúcia, e também as pregações que estará fazendo nesses trabalhos missionários que estará revisitando igrejas. E assim, ó Pai, nós agradecemos por tudo e pedimos o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Amém. Podeis assentar.